Olá, meus queridos amigos, sejam vocês todos muito bem-vindos ao nosso canal Crescer na Fé. Que bom a gente poder se reencontrar. Nós vamos continuar o estudo do Catecismo da Igreja Católica a partir do parágrafo 430. Portanto, convidamos você a tomar o seu catecismo, a pegar a sua Bíblia para acompanhar conosco. Hoje nós vamos conversar sobre o maravilhoso e o poderoso nome de Jesus. Vai ser um estudo de muita riqueza e você não pode perder. Tá bom? Eu sou Ronaldo Pedroso e nós vamos agora à nossa vinheta. Já já nós retornamos. Até já. Muito bem, minha gente, estamos de volta e queremos fazer então agora a nossa oração, pedindo a luz e a graça do Espírito Santo de Deus. Que o Senhor venha nos iluminar e venha tocar no nosso coração, abrindo todas as nossas potencialidades para acolhermos com docilidade e compreensão máxima tudo aquilo que Ele quer nos ensinar. Nós estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Graças vos damos, Deus Todo-Poderoso, por todos os benefícios que nos tem concedido. A vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Minha gente, em nossa aula passada, vocês devem se recordar, nós começamos uma nova etapa dos nossos estudos que trata do artigo do nosso credo, Creio em Jesus Cristo. Os parágrafos que vamos abordar hoje, a partir do 430, vão dar a nós um panorama geral da vida e da missão de Jesus. Em especial, nós vamos falar sobre o seu nome, o nome de Jesus. Quanto ao seu nome e o seu significado, Jesus, ou Yeshua no hebraico, quer dizer Deus salva. É o que nos ensina o parágrafo 430. Dessa forma, o anjo Gabriel, quando se encontra com Nossa Senhora na Anunciação, diz que o menino se chamará Jesus, ou seja, ele indica não só o nome, mas também a sua missão. Sim, a missão de Jesus é salvar, é perdoar os pecados. De fato, o evangelista São Mateus afirmou sobre a gravidez de Maria: ela dará à luz um filho, a quem porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo de seus pecados. E como só Deus pode perdoar os pecados, é Deus, na pessoa de Jesus encarnado, que salvará o seu povo dos pecados. É interessante aqui, minha gente, a gente notar a diferença das narrativas no Evangelho de São Lucas e no Evangelho de São Mateus. Em São Lucas, o anjo Gabriel se dirige diretamente a Maria, anunciando a ela que ela seria a mãe do Salvador e que ela deveria colocar no garoto o nome de Jesus. Já no Evangelho de São Mateus, o anjo conversa com José. Enquanto José dormia, o anjo fala com ele em seu sonho, de forma que são narrativas diferentes do mesmo acontecimento. No entanto, um fato é o mesmo. O nome de Jesus foi atribuído por Deus. É Deus quem atribuiu e deu o nome de Jesus ao filho de Maria. Muito bem. E Cristo? Bom, Cristo significa o ungido de Deus, o Messias, um título de honra. Mas já naquela época, Jesus Cristo já parecia ser um nome duplo. Assim, o nome do nosso Senhor é Jesus e Cristo é um título. Vamos comentar mais algumas coisas interessantes. Os nomes que nós damos a Deus podem ser mal compreendidos a depender da nossa experiência ou da nossa vivência. Por exemplo, quando nós chamamos a Deus de Pai, o que é que eu entendo por Pai?
Muitas vezes, a nossa compreensão ou a nossa experiência com o nosso pai terreno é atribuído também ou transferido a Deus como pai. Então, fazemos uma ideia errada a respeito de Deus. Ou, quando chamo Deus de Deus misericordioso, o que é que eu entendo e compreendo por misericórdia? Então, o nome de Jesus, por outro lado, é nome que não depende da minha experiência. Deus salva, Ele é Salvador e pronto, não é? Eu aceitando ou não aceitando, eu acreditando ou não acreditando, Jesus é o Salvador. Claro que a minha salvação pessoal depende da minha aceitação, mas a salvação como um todo já nos foi concedida por Cristo. Jesus, portanto, não é uma ideia. Ele é uma pessoa concreta, é uma pessoa real que se encarnou e com uma missão específica, a missão de nos salvar a todos. Sem dúvida alguma, meus irmãos, a fonte e a origem de tudo e sempre será, é o imenso e infinito amor de Deus. Ele não reservou nada para si, doou o melhor que tinha, o seu Filho. E não bastasse nos dar a vida, criar todas as coisas para nossa alegria, Ele percebe a nossa condição de filhos machucados, de filhos sujos pelo pecado de Adão e Eva, e nos promete e nos dá um Salvador. Na história da salvação, ao longo de todo o Antigo Testamento, nós podemos perceber diversos acontecimentos que prefiguram, que revelam, que se reportam totalmente à salvação que Deus nos preparou. E uma dessas prefigurações ou desses acontecimentos é a escravidão do povo hebreu lá no Egito e a forma fantástica com que Deus o libertou. Esse acontecimento, meus caros, tornou-se um marco na história dos hebreus. E este marco, ou este acontecimento, ficou patente nas suas celebrações, nos seus escritos, nas suas orações. Eles sempre faziam memória a essa ação fantástica de Deus. Vocês se recordam que aquele povo caiu escravo do faraó egípcio e então Deus se compadeceu desse povo e convocou Moisés para ir ao Egito e libertar o povo. Então, Deus prometeu ao povo uma terra nova, onde manava leite e mel, era a Canaã, a famosa, conhecida terra prometida. Depois de atravessar o Mar Vermelho de maneira espetacular e a pé enxuto, eles então tiveram que atravessar um imenso deserto e o fizeram por 40 anos, ou seja, por toda uma vida, até chegarem ao seu destino na terra que Deus lhes prometera. Vejam vocês, meus irmãos, que a escravidão do Egito faz um paralelo com o pecado e a escravidão que ele exerce em nós. De fato, o pecado nos escraviza, não é? A libertação e a travessia do Mar Vermelho fazem um paralelo com a salvação trazida por Jesus, a salvação que Cristo nos trouxe. Em Cristo nós fomos libertados do pecado. A travessia do deserto por 40 anos nos reporta a vida de todos nós. De fato, a nossa vida é uma longa e difícil travessia, uma longa e difícil jornada que nós fazemos ao longo de toda a vida, de nossos muitos anos de vida. Caminhamos, caímos, queremos desistir, avançamos e Deus caminha conosco. E todos nós almejamos um dia chegar à nossa terra prometida, que é a Jerusalém Celeste, a nossa Canaã, o céu, lá na eternidade, na glória de Deus, no lugar que Ele preparou e reservou para cada um de nós. O parágrafo 431 nos diz, em outras palavras, que Deus sempre faz o serviço completo. Lá no caso do Egito, ele não só libertou o povo, como também conduziu, deu alimento, protegeu, deu a lei, fez aliança, perdoou pecados e, por fim, deu a eles a terra prometida. É assim o jeito de Deus agir. Ele não faz as coisas pela metade. Ele não dá meia graça. Não. E esse parágrafo ainda nos recorda que o pecado
é uma ofensa a Deus. E por ser ofensa a Deus, só Ele pode perdoar o pecado. Por isso, quando Jesus diz, os teus pecados te estão perdoados, ele está assumindo e revelando a sua própria divindade. Portanto, se o nome de Jesus significa a sua missão, ou seja, Deus salva e perdoa, então já temos aqui a evidência que o próprio nome de Deus está presente na pessoa de seu Filho encarnado para a nossa salvação e para o perdão dos nossos pecados. Jesus, meus caros, é o único nome divino que traz salvação. E a esse respeito, o livro dos Atos dos Apóstolos nos diz algo maravilhoso. Não existe debaixo do céu outro nome dado aos homens pelo qual possamos ser salvos. Nenhum outro nome, nenhuma outra pessoa poderia nos salvar. Só Jesus pode nos salvar. Vejam que interessante e que lindo. Quando Moisés perguntou a Deus qual era o nome dele, para dizer aos egípcios e aos hebreus escravizados, Deus responde a ele dizendo ter o nome Yahvé, ou Javé, no português, que quer dizer, eu sou o que sou. O nome de Deus é Eu Sou. E o povo hebreu tinha tamanho respeito ao nome de Deus que sequer pronunciava esse nome. Eles não ousavam, eles chamavam a Deus por outros nomes, que não Yahvé. Chamavam de Adonai, Elohim, Kyrios, El Shaddai e outros. Era o respeito que os judeus tinham e têm em relação a Deus, algo que devemos imitar. O grande respeito que temos ao Senhor e o reconhecimento da grandiosidade dele. E nós? Qual é a nossa atitude diante de Deus, hein? Nós devemos ter a atitude, por exemplo, de reconhecimento. Reconhecermos que Ele é real, que Ele é verdadeiro, que Ele é presente. Podemos ter a atitude de paralisia ou, quem sabe, de queixo caído diante da grandiosidade de Deus, do tamanho, da infinitude do Senhor. Podemos ter a atitude de temor, não de medo, mas de temor, de respeito e de reconhecimento da nossa pequenez e da nossa total dependência de Deus. Basta Deus virar o seu rosto e nós morremos. Olha, nós podemos ter a atitude de fascinação, ou seja, somos levados a um arrebatamento diante da beleza de Deus, que nos leva para o transcendente, que quer nos levar para um encontro com Ele, lá onde Ele habita, e Ele vem e habita também no nosso coração. Podemos ter uma atitude de louvor, de um louvor celebrativo, seja na liturgia, seja na nossa oração, seja nas nossas atitudes concretas do dia a dia. É sempre uma forma de dizer, Senhor, eu te louvo. Deus, portanto, meus caros, é aquele que exala poder e glória. Ele não é semelhante a nada, a ninguém, a qualquer coisa. Deus é incomparável, Ele é único. No entanto, Jesus se identifica com o próprio Deus Pai, revelando a própria divindade dele, de Jesus, como filho. A carta aos Colossenses, no capítulo 2, versículo 9, afirma, pois nele, em Jesus, habita corporalmente toda a plenitude da divindade. E em muitas ocasiões, Jesus se definiu como o eu sou, como Deus fizera antes. Ele disse, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ele disse, eu sou o bom pastor. Ou, eu sou a luz do mundo. Eu sou o pão da vida. Eu sou a videira verdadeira. Eu sou a porta. Eu sou o alfa e o ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. No entanto, esse Deus inimaginável e grandioso assumiu a nossa humanidade. Foi igual a nós em tudo, exceto no pecado. Que grande mistério! Mas vamos adiante. O parágrafo 433 fala a respeito da missão de Jesus. Sobre essa missão,
A carta aos Hebreus explica e define Jesus como o sumo sacerdote. A carta aos Hebreus é um dos escritos mais interessantes do Novo Testamento. Esse livro faz uma espécie de um resumo do Antigo Testamento, mostrando suas figuras, seus eventos, seus momentos mais importantes, o seu desenvolvimento, completando com o personagem mais importante, Jesus Cristo, que é apresentado como sacerdote e como um pontífice da fé. Bem, antes de Jesus, o pedido de perdão dos pecados era feito através de sacrifícios que eram conduzidos por sacerdotes. Sacrifícios, digamos, imperfeitos, porque não havia sequer um sacerdote que não tivesse pecado. Todos pecaram e todos estão privados da salvação, não é? Como então eles faziam estas cerimônias para pedir perdão a Deus? A expiação em Israel começava pelo sacerdote, que oferecia um novilho em sacrifício pelo próprio pecado. E em seguida eram tomados 2 bodes. O primeiro bode era sacrificado e o seu sangue era aspergido no propiciatório. O propiciatório era a parte central e superior da Arca da Aliança, que ficava na parte central do Templo de Jerusalém. Então, naquele espaço entre os 2 querubins havia um espaço vazio, era ali que era aspergido o sangue para propiciar, para pedir perdão pelo pecado do povo. O segundo bode era enviado para o deserto como um emissário, com o intuito de levar para o deserto, para bem longe, o pecado do povo. Vocês veem aí de onde surgiu aquela expressão do bode expiatório? Foi exatamente aqui. Os pecados do povo eram colocados simbolicamente para que o bode levasse para bem longe e Deus então pudesse livrar o povo dos seus pecados. Bem, esses acontecimentos ocorriam uma vez por ano só, no grande dia do juízo, quando o sacerdote entrava no Santo dos Santos para a expiação. E até hoje, os judeus comemoram o dia da expiação ou o dia do perdão. E o parágrafo 433 completa a ideia citando São Paulo na carta aos Romanos, que disse que Deus o destinou para ser, pelo seu sangue, vítima de propiciação mediante a fé. Agora, então, o Cordeiro imolado será o próprio Cristo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Portanto, Jesus assume sobre si a condição de vítima perfeita e sem pecado. O Cordeiro imolado e, simultaneamente, é ele também o sumo sacerdote, o sacrifício perfeito da cruz. Caminhando para o parágrafo 434, nós vemos que o mistério pascal de Jesus, ou seja, a sua paixão, morte e ressurreição, proporcionaram a ele, por dádiva do Pai, a condição de Senhor de todo o universo. E São Paulo, na carta aos Filipenses, nos apresenta isso de maneira magnífica e nos diz: sendo ele de condição divina, não se prevaleceu da sua igualdade com Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, assumindo a condição de escravo e assemelhando-se aos homens, e sendo exteriormente reconhecido como homem, humilhou-se ainda mais, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Por isso, Deus o exaltou soberanamente e lhe outorgou o nome que está acima de todos os nomes, para que, ao nome de Jesus, se dobre todo o joelho no céu, na terra e nos infernos, e toda língua confesse, para a glória de Deus Pai, que Jesus Cristo é Senhor. O pecado foi vencido, meus irmãos. Satanás foi vencido e tem medo do nome de Jesus. E é pelo nome de Jesus que todas as coisas são feitas. É pelo nome de Jesus que os discípulos operam milagres. É pelo nome de Jesus que temos a vida nova conquistada pelo Senhor. O nome de Jesus tem poder. Ele é o nosso Deus forte. Ele é vencedor.
E concluímos com o parágrafo 435, que nos destaca e reafirma a importância do nome de Jesus na vida dos cristãos, na vida da igreja e também na liturgia. A centralidade do nome de Jesus nas orações é também facilmente comprovada, pois todas as orações o invocam. A importância desse nome é tanta que a Santa Sé, não é? Concede indulgência plenária, abrindo assim as portas ao paraíso ao fiel que, na hora da morte, invocar o nome de Jesus. É importante, então, assim, que todos nós tenhamos sempre nos lábios e em nossas vidas, no nosso coração, o nome de Jesus, nosso Senhor e nosso Salvador. Vamos clamar pelo nome de Jesus e vamos sempre, continuamente dizer: Jesus, Jesus, Jesus. Certamente, meus irmãos, se conhecermos melhor a Jesus, mais o amaremos. Se nós clamarmos pelo seu nome, mais o teremos em nós, mais abertos estaremos para nos relacionar com ele. Que o Espírito Santo nos ajude nessa tarefa. Na nossa próxima aula, nós vamos falar sobre o Cristo, o messianismo de Jesus. Como dissemos, Cristo é um título de Jesus e que for anunciado pelos profetas. Não percam, portanto, a nossa próxima aula, tá bom? Era o que tínhamos para esta oportunidade. Vamos deixar para vocês aí na sequência uma proposta de leitura e de reflexão. E será bom se você fizer essas leituras, para aprofundar e consolidar esses conteúdos no seu coração, tá bom? E não se esqueça, hein? Se inscreva, curta e compartilhe. Estivemos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.